Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano. Tudo bem? Então, pessoal, ontem nós iniciamos o nosso conteúdo de literatura do 3º bimestre. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de redação do 3º bimestre, que é o nosso 2º semestre, né? Então, esse bimestre nós temos dois assuntos muito bons da gente tratar e que na maioria deles são assuntos já conhecidos por nós, né? Que é a lenda e o mito. Lenda e mito. Muita gente pensa que lenda e mito é algo parecido, né? É algo igual, mas não é. A gente vai ver a partir de hoje nas nossas aulas as principais diferenças desses dois gêneros textuais. Hoje nós vamos iniciar conhecendo um pouco mais da lenda, mas a gente também vai fazer uma breve, abordagem sobre as principais diferenças, da lenda e do mito, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Então, lenda, a gente conhece alguma lenda quando a gente diz assim, a lenda do Saci Pererê, a lenda do lobisomem, a lenda da mula sem cabeça, a lenda da loura do banheiro, né? A gente vai ver aqui especificamente qual é a diferença entre esses tipos de lenda. Por que eles existem? Aqui eles vieram, né? Então, vamos lá. A lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, ou seja, ela é transmitida de geração em geração. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Então, pessoal, olha, muitas vezes as lendas elas surgem para explicar algum fato que a ciência não consegue explicar. Então, a imaginação do homem, a imaginação humana cria, essas histórias, essas lendas, de forma que algum fato seja explicado e seja, já que esse fato ele é passado de geração em geração, então as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm sempre uma explicação para tudo, essas lendas, como elas são passadas, de geração em geração, de avô para neto, para bisneto, para tataraneto e aí por diante, como ela é uma narrativa de tradição oral, muitas vezes, ao ser contada, ela vai perdendo elementos e vai ganhando outros. Mas o que é isso, Muitas vezes, um elemento que consta em uma narrativa de lendária, narrativa de lenda, já ela é desperdiçada por uma geração futura. Mas, por exemplo, o foco central da lenda do lobisomem é que ele é a união de um lobo e de um homem, Mas ao redor, permeando essa situação, permeando essa história, podem haver vários fatos que podem ser trocados, substituídos, incluídos ou excluídos ao longo do tempo, certo? Já que é uma narrativa passada de geração em geração, então ela vai perdendo ou ganhando alguns aspectos, mas o foco central da narrativa, ela não pode ser alterada. Como a mula sem cabeça, que é aquela mula que não tem cabeça, que no lugar da cabeça dela tem uma tocha de fogo, Então esse elemento não pode ser tirado, da narrativa lendária. Mas outros elementos, como o local onde ela se transforma, como com quem ela se encontra, esses elementos podem ser
né, alterados de geração em geração, mas o foco central não pode ser alterado. Tudo isso, pessoal, tudo isso vai depender da imaginação humana. A mente da gente, ela imagina várias coisas, né? Principalmente nessas histórias tradicionais que são passadas de geração em geração, ok? Cada região do Brasil possui as suas lendas. Pessoal, olha, a região norte, a região nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, certo? Cada região dessa tem as suas lendas específicas, né? Por mais que existam algumas lendas que são comuns a todas as regiões, mas algumas regiões do Brasil, ela tem as lendas com mais força. Por exemplo, o negrinho do pastoreio, ela é comum a qual região do Brasil? A região sul e sudeste, né? Na nossa região aqui, a gente verifica o quê? A lenda do lobisomem, a lenda da mula sem cabeça, né? Lá na região norte, né? O Saci Pererê, né? Também a mula sem cabeça, ou seja, cada região tem um foco, né, mais forte em uma determinada lenda. Cada região do Brasil possui lendas diferentes que contam sobre a história e os aspectos particulares da sabedoria popular. Portanto, são relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente. Ou seja, muitas vezes as lendas elas existem, né, para fazer uma explicação, para dar uma explicação à tradição folclórica, né, ou a tradição urbana, né, para fatos que não podem ser comprovados cientificamente. Então, a mente fantasiosa do ser humano cria essas histórias, né? Cria essas explicações lendárias para poder explicar um determinado fato. Dessa forma, são narrativas que viajam com o tempo e adquirem cada vez mais detalhes de uma geração. Incluem medo, dúvidas e questões incompreendidas, regadas por muita imaginação. São, além disso, classificadas como lendas folclóricas e lendas urbanas. Ou seja, as lendas folclóricas são aquelas que fazem parte do folclore, né? Como eu já citei algumas, a lenda da mula sem cabeça, do negrinho do pastoreio, do lobisomem, do Saci Pererê e por aí vai, são diversas e diversas lendas que a gente tem no nosso Brasil. E as lendas urbanas? São aquele tipo, a gente vai ver mais especificamente, caracterizando cada uma delas, mas as lendas urbanas são aqueles tipos de lendas modernas, né? Que já não fazem parte tanto da cultura tradicional e folclórica do país, mas elas são relativamente novas, né? Porque elas são lendas mais modernas, né? São lendas mais atuais, certo? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui mais ou menos as principais diferenças da lenda e do mito, né? Porque muita gente confunde esses dois gêneros, mas eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. Lenda é uma coisa e o mito é outra. Então, a lenda e o mito são facilmente confundidos, ou seja, muita gente pensa neles como um sinônimo. Porém, as duas nominações possuem significados diferentes, apesar de ambas explicarem situações que a ciência não consegue explicar. Tanto a lenda quanto o mito foram criados para explicar situações que a ciência não pôde explicar. Então, através da lenda, do mito e da imaginação humana, né, esses fatos, né, podem ser explicados através da imaginação do ser humano. Dessa forma, quando falamos sobre a origem do mundo e a história dos homens, por exemplo, estamos nos referindo ao mito, certo? Entendam isso aqui.
quando a gente está falando sobre a origem do mundo e a história dos homens, nós estamos nos referindo ao mito. Isso porque são relatos que utilizam da simbologia de Deus e heróis. Desculpe, gente, aqui é deuses. Eu esqueci de colocar deuses. Não é o Deus nosso Supremo Altíssimo, não. São os deuses que foram criados pelo homem, certo? E heróis para compor as explicações sobre questões incompreendidas. Além disso, o mito utiliza valores e histórias sagradas para compor a realidade. Já a lenda é uma narrativa fantasiosa que é passada de geração em geração. Ela carrega aspectos culturais baseados em fatos históricos e reais, com a mistura de fatos produzidos pela imaginação. Então, percebam a diferença da lenda e do mito. A lenda, ela vai explicar sobre a origem do mundo e a história dos homens. E a lenda é uma narrativa fantasiosa passada de geração em geração. Ambas foram criadas pela imaginação do homem para tentar explicar algum fato que não pode ter explicação na ciência. Então, o homem, com a sua imaginação fértil, né, com a sua consciência criadora, então ele utilizou-se tanto da lenda quanto do mito para explicar o inexplicável, certo? Explicar acontecimentos que não puderam ter segurança, não puderam ter uma base científica, ok? As lendas folclóricas, nós temos os dois tipos de lendas. Nós temos as lendas folclóricas e as lendas urbanas. Nas lendas folclóricas, comemorado no dia 22 de agosto, o folclore brasileiro está presente nas 5 regiões que formam o Brasil. Assim, as lendas folclóricas são histórias que assumem características específicas de acordo com a cultura e a tradição de cada povo. Assim, de norte ao sul do país, é possível encontrar uma variedade de lendas caracterizadas pela peculiaridade regional. É o que eu falei para vocês lá no início da nossa aula. Cada região do nosso país possui um tipo de lenda, né, de acordo com a imaginação daquele povo, de acordo com a consciência humana. Eles foram criando explicações para determinadas ações que não foram comprovadas cientificamente naquele local. Por mais que existam lendas comuns a todas as regiões. Na região norte, por exemplo, são comuns as lendas como a do boitatá, da caipora, da curupira, da iara, do lobisomem, do piracuru e a famosa lenda do saci-pererê. Além disso, na região sul, a gente vai ouvir histórias sobre o negrinho do pastoreio, da gralha azul, do João de Barro e da procissão das almas, certo? Pessoal, existem muitas lendas no Brasil, né, que elas existem em todo o Brasil, mas elas são tratadas de um nome diferente. Por exemplo, quando ele falou aqui, né, da lenda da Iara na região norte, aqui a gente conhece a Iara como a mãe d'água, né? Na região nordeste, né, ela é conhecida muito como a mãe d'água aqui na nossa região. Sendo que lá na região norte, ela é conhecida como a Iara. É aquela mulher que surge das águas, né, que ela mora lá, ela é encantada, ela vive lá nas águas e sai das águas para encantar as pessoas. Então, é o mesmo conteúdo, só vai mudar o nome, certo? A Porca dos Sete Leitões é uma lenda característica da região sudeste. Por outro lado, no nordeste, a lenda do vaqueiro misterioso, da cuca e do bicho-homem são bem conhecidas. Enquanto isso, na região centro-oeste, as histórias da mãe do ouro, arranca-línguas, pai do mato e da onça da mão torta são bem comuns. As lendas, pessoal, de um modo geral, não são histórias mentirosas, porém,
não são consideradas verdades absolutas, justamente pelo fato de não serem comprovadas. Entretanto, para que os relatos se sustentem ao longo do tempo, eles possuem, no mínimo, um tantinho de realidade. Eu não sei, pessoal, eu acho que muita gente já ouviu aqui em Viçosa, né, a lenda da Chorona, né? Aquela mulher que perdeu um filho e que ela anda a altas horas da madrugada com esse filho chorando pelas ruas de Viçosa, certo? Então, é uma lenda, é o que eu venho explicando para vocês. É uma lenda bem particular, que agora nós vamos tratar ela como a lenda urbana, certo? As lendas urbanas, né, assim como as lendas folclóricas, elas são relatos fantasiosos que são transmitidos de geração a geração. Então, são relatos fantasiosos, certo? São histórias que muitas vezes são contadas, né, já que não tem nenhuma explicação científica, são contadas para tentar cobrir uma determinada lacuna da ciência, para explicar um determinado acontecimento, já que essa explicação não teve base científica. Então, a lenda, o imaginário popular, né, ele utilizou-se de palavras, né, expressões e narrativas para comprovar algum tipo de acontecimento sobrenatural ou misterioso, né? Então, porém, as lendas urbanas são histórias modernas com um teor de terror. Além disso, explicam acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, geralmente que ocorrem nas cidades. Quem não conhece a história da loura do banheiro? A história da loura do banheiro, pessoal, ela é um belo exemplo de uma lenda urbana, certo? Quando a imaginação popular, a imaginação humana, criou uma explicação para uma determinada ação que não era comprovada cientificamente. Dessa maneira, ela se difere um pouco das lendas folclóricas, mas a narrativa segue o mesmo objetivo, ou seja, explicar fatos que a ciência não conseguiria explicar. Assim, as lendas urbanas estão espalhadas pelas regiões do país e são caracterizadas como folclore moderno, certo? Ou seja, o folclore, né, a lenda folclórica, ela é utilizada há muito tempo, né? São histórias que vão ser passadas de geração em geração, assim também como as lendas urbanas. Mas as lendas urbanas, elas tratam de algo mais atual, certo? Algo mais moderno, algo mais do momento, algo geralmente que acontece no meio urbano. Por isso vem o nome de lenda urbana. Esse tipo de lenda, ele é espalhado por várias e várias regiões do país. Outro exemplo de lenda urbana, pessoal, que a gente tem aqui em Viçosa, conta a história de uma mulher, né, que assassinou um filho lá nas margens da lagoa. Acho que alguém já ouviu essa história, né? E que a altas horas da noite ela é vista lá rondando ao redor da lagoa. Pessoal, isso é lenda. O que é lenda? É algo que não é comprovado cientificamente. É algo fruto da imaginação urbana, certo? É algo que é uma inverdade, ok? Então, são exemplos de lendas urbanas, a mulher de branco, né? Que ela fica vagando pelas ruas, a missa dos mortos, o homem do saco e o boneco fofão, certo? O que é o homem do saco? Aquele homem que vai andando nas ruas, né? Colocando criancinhas indefesas dentro de um saco e levando para longe dos pais. Então, muitas vezes, quando a criança é pequena que tá chorando demais, a mãe diz assim, eu vou te dar fome do saco. Não sei se você já viu essa expressão, o homem do saco. Então, o homem do saco, pessoal, ele é uma lenda urbana, certo? É uma lenda urbana. E o que é essa lenda? É algo misterioso, fantasioso e real,
inverdadeiro, certo? E tem o boneco fofão, que fazem as pessoas viajarem nos mistérios e no medo. Ou seja, essas lendas urbanas, elas são tratadas também, né, do imaginário popular. E é algo também que vem sendo contado de geração em geração. Mas as lendas folclóricas, elas existem há muitos centenas de anos. Mas as lendas urbanas foram algo, né, inventado, né, há um pouco menos tempo, né, do que as lendas folclóricas, ok? Então, tanto as lendas urbanas quanto as lendas folclóricas, né, elas são transmitidas oralmente. O que é oralmente? Através de histórias contadas pelos nossos antepassados, certo? De geração em geração. É por isso que elas, sendo contadas de geração em geração, muitas vezes elas perdem algumas características e vão também ganhando algumas características, ok? As principais características das lendas. Ocorre a mistura da realidade dos fatos com fantasia ou ficção. Faz parte da tradição oral, ou seja, ela é contada oralmente de geração em geração. Os fatos reais e históricos servem como suporte às histórias, ou seja, essa história vem sendo contada historicamente, né? Onde esses fatos reais, né, são levados a acreditar que realmente existem. Mas são histórias fantasiosas, certo? Por serem repassados oralmente, sofrem mudanças ao longo do tempo. Foi o que eu expliquei para vocês. São histórias irreais que são fruto da imaginação humana como forma de se comprovar algo cientificamente, certo? Já que essa comprovação não existe, né, cientificamente, então o homem utilizou-se, né, da sua característica criadora e inventou fatos e inventou histórias para comprovar de alguma maneira algum acontecimento que não tinha comprovação científica. Aí foram criados tanto as lendas quanto os mitos, ok? Eu trouxe para vocês um exemplo de lenda, que foi a lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, ato de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente a uma bala de prata, ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. Então, olha, vocês percebam, né, que essa lenda sendo arrastada durante o tempo, ela vai ganhando ou vai perdendo também elementos durante o tempo, de acordo com a oralidade, de acordo com o que está sendo passado de geração em geração, ok? Então, pessoal, vocês agora vão abrir o livro de vocês na página 90. Livro na página 90. Livro de vocês na página 90.
página 90, onde a gente tem Lenda, capítulo 5. Lenda. Localizem, página 90. Página 90. Lenda. Nesse capítulo, você vai ler uma lenda intitulada A Lenda de Jurutaí. Além disso, conheça um pouco mais sobre os principais povos que contribuíram para a criação das lendas brasileiras. Origem das lendas brasileiras. Como eu falei para vocês, o pessoal, antes da gente entrar na leitura do texto, o país, o Brasil, ele é um país riquíssimo culturalmente, muito, muito rico, né? Então, por que ele é rico? Porque ele recebeu influências de vários povos desde a época da sua colonização, né? E esses povos também, eles foram trazendo, pessoal, eles foram trazendo a sua cultura para o nosso país, né? E como eles foram trazendo essa cultura para o nosso país, né? Essa cultura foi sendo assimilada pelo povo que já existia. Então, houve uma união de culturas. E essa cultura, ela foi também alimentada, né, por vários tipos de histórias que, além de serem daqui do nosso país, foram também complementadas por outros povos, certo? Então, origem das lendas brasileiras. O Brasil é formado por muitos povos, de maneira que as nossas tradições populares tiveram influência dessa miscigenação. Miscigenação é a mistura de raças, não é? Vários povos indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Depois foram trazidos escravos africanos de variadas descendências. A imigração de europeus e asiáticos para o Brasil também contribuiu para a nossa riqueza cultural. Entretanto, nossas lendas tiveram origem predominantemente nos povos indígenas, africanos e portugueses. Conheça a seguir um pouco mais sobre cada tipo de lenda conforme essas origens. Então, as nossas principais influências, né? Influências de lendas tiveram origem nos povos indígenas, nos povos portugueses, nos povos africanos, ou seja, os índios, os brancos, né, e os negros. Então, cada tipo de lenda conforme essas origens. Indígenas. Diversas histórias indígenas permanecem até hoje na memória do povo brasileiro. Essas narrativas foram transmitidas ao longo dos anos pelo contato entre indígenas e homem branco. Muitas lendas foram transmitidas oralmente na língua tupi, falada por nativos brasileiros. Para os indígenas, as lendas eram uma forma de explicar muitos acontecimentos em suas vidas, além de ter importância religiosa. Portugueses. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já possuíam sua própria riqueza em contos populares, herdados pelo contato com outros povos, como os mouros, os franceses e os espanhóis. Vários personagens e histórias conhecidas no Brasil são herança portuguesa, como o lobisomem, o Pedro Malas-Artes e os contos de fadas. Povos africanos, né, que são os negros. Com a vinda das pessoas escravizadas, a convivência dos portugueses com os nativos diminuiu. As histórias contadas para as crianças passaram a ser as de origem africana e acabaram tornando-se parte da tradição brasileira com o passar do tempo. Além de introduzir as próprias histórias, os africanos também deram novas versões às narrativas de origem portuguesa. Então, como vocês podem perceber, né? Houve uma união muito grande, né,
de culturas, né? E essa união dessas culturas foram também fazendo, né, com que se complementasse, com que se incluísse muito, né, as narrativas tradicionais. No nosso caso, as lendas que existem até hoje, certo? Então, pessoal, na página 91, quais lendas você conhece, né? Quais são as lendas que a gente mais conhece no nosso meio? Como a gente já conversou muito sobre isso, né? A gente tem na nossa região vários tipos de lendas. Nós temos o Saci Pererê, nós temos o Boitatá, Mula Sem Cabeça, a Cuca, né? Nós temos as nossas lendas urbanas, que são principalmente a Loira do Banheiro, né? A Chorona no nosso meio também, né? Então a gente tem vários e vários tipos de lendas na nossa região Nordeste, né? Que também podem ser comuns a outras regiões do Brasil. A lenda a seguir traz uma explicação para a origem de um importante recurso natural do Brasil. Leia o título da lenda e observe a ilustração que a acompanha. Você imagina de qual recurso ela se trata? Então, nós vamos ler a lenda de Jurutaí. A lenda de Jurutaí. Vamos lá. Muito tempo atrás, no fundo da floresta amazônica, havia um pássaro chamado Jurutaí. Uma noite, Jurutaí olhou para cima através do ar quente e viu a lua. Ela estava completamente redonda. A luz prateada brilhou sobre a face de Jurutaí como se a lua estivesse se esticando para tocá-lo. E Jurutaí se apaixonou. Jurutaí se apaixonou pela lua e quis ir até onde ela estava. Assim, voou até o topo da árvore mais alta que podia ver. Mas a lua ainda estava longe. Ele voou até o cume de uma montanha, mas a lua ainda estava longe. Então ele voou até o céu. Jurutaí bateu as asas, subindo, subindo, até o ar ficar rarefeito. Mas a lua estava muito longe. O pássaro continuou voando para cima até as asas doerem, os olhos arderem e parecer que cada respiração só enchia seus pulmões de vazio. Queria prosseguir, mas era muito difícil. A força de suas asas chegou ao fim e de repente ele começou a cair. Rodopiava através do ar negro e batia as asas céu abaixo. Ele caiu de volta nas folhas úmidas e perfumadas das árvores e se empoleirou ali, piscando ofegante para a lua. Ela estava distante demais para que ele a alcançasse. Assim, tudo o que Jurutaí podia fazer era cantar para ela. Ele cantou a mais bela canção que pôde. Uma canção cheia de tristeza e amor que se espalhou pela floresta. A lua olhou para baixo, mas não respondeu. E lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Ainda existe um pássaro chamado Jurutaí que vive na floresta amazônica hoje em dia. Às vezes, na lua cheia, ele olha para o céu e canta. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Eles sabem que cantar a mais bela canção que se conhece é a melhor maneira de se livrar da tristeza. E acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Então, pessoal, que história bela, né?
Jurutaí, aqui, a lenda do Jurutaí, vai explicar o quê? Vai explicar a criação do rio, a criação do rio Amazonas, né? As lágrimas do Jurutaí contribuíram para que fosse criado o rio Amazonas, né? Então, pessoal, todas as lendas, principalmente essas lendas da região amazônica, né? Elas vão... Qual é a explicação científica para a criação do rio Amazonas, né? O homem, né, na sua cultura popular, criou uma explicação cultural, uma explicação folclórica para a criação do rio Amazonas. Ele disse que das lágrimas do pássaro, que eles chamam de Jurutaí, das lágrimas desse pássaro foram criados as águas do rio Amazonas, certo? Assim como a gente também tem um exemplo bem claro, né, a lenda da Vitória Régia, né? Quando uma índia, né, foi abraçada pela flor Vitória Régia, que havia no rio Amazonas, né, que se apaixonara pela lua, né? A lua teve piedade dela e criou de repente a flor Vitória Régia para não deixar que a Índia morresse, certo? Então são as explicações culturalmente fruto da imaginação humana, da imaginação do homem, que criou essas histórias, essas lendas, para tentar explicar algum fato que não poderia ser explicado pela ciência, ok? Vamos para a página 92. As hipóteses que você levantou antes da leitura se confirmaram depois que você leu o texto? Quando vocês começaram a ler o texto, né? A lenda de Jurutaí. Vocês imaginaram que a história seria sobre um pássaro que contribuiu com as suas lágrimas para a criação do rio Amazonas? Isso é uma resposta muito particular. Então, vocês vão fazer agora somente a questão 2. Somente a questão 2 da página 92. Somente a questão 2 da página 92. Conseguiram responder a questão 2? Jurutaí tinha um sonho, um objetivo. Qual era o seu objetivo? Qual era o objetivo do Jurutaí? Chegar até a lua, né, gente? O grande objetivo do pássaro Jurutaí era chegar até a lua.
O que o motivou a tentar alcançá-lo? O que motivou a tentar alcançar esse objetivo? A paixão dele pela lua. A sua paixão 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 pela lua. C. O que ele fez para tentar concretizar esse objetivo? Ele voou o mais alto que pôde, até quase perder sua própria vida. Voou até o mais alto que pôde, até quase perder a sua própria vida. Voou o mais alto que pôde, até quase perder a sua própria vida. Voou o mais alto que pôde, até quase perder a sua própria vida. Letra D. Ele conseguiu atingir seu objetivo? Não. O que Jurutaí resolveu fazer? Ele decidiu cantar para a lua. Ele decidiu cantar para a lua. Terceira questão. No último parágrafo, lemos a seguinte afirmação: e acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Explique a ideia expressa com essa afirmação. Vocês agora vão explicar essa afirmação. Vocês vão explicar essa afirmação. E acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Explique essa frase. Então, explique a ideia expressa com essa afirmação. Com essa frase, pessoal, é a ideia de quando alguém está triste com algo, deve buscar superar dificuldades e seguir em frente. Quando se está triste, por algo, deve-se buscar superar e seguir em frente. Quando se está triste com algo, deve-se procurar buscar, superar e seguir em frente. Bem a nossa realidade, né, gente? Quando se está triste com algo, deve-se procurar superar e seguir em frente. Quarta questão. A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela lua. Ah, por que esse amor é impossível? Respondam a quarta, letra A e B. Quarta, letra A e B. Quarta, letra A e B. Quarta, letra A e B.
Então, quarta questão. A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela lua. A. Por que esse amor é impossível? Letra A. Porque os personagens não conseguem se aproximar. Porque os personagens não conseguem se aproximar, vírgula. Pois o pássaro não consegue ir até a lua por mais que se esforce. Porque o pássaro não consegue ir até a lua por mais que se esforce. E a letra B. Você conhece outras histórias de amor impossível? Elas são semelhantes à lenda que você leu? Pessoal, essa resposta aqui é muito pessoal, certo? Cada um de vocês pode conhecer a história de um amor, né, na nossa vida real, né? Amor que nunca pôde se concretizar, certo? Então, a gente percebe que as lendas também, elas focam muito na realidade, né? Quando a gente percebe que na nossa realidade também existe, né, esse tipo de situação, amores que nunca podem ser concretizados. Agora nós vamos explorar, pessoal, a lenda, né? Na questão 1. Questão 1. O gênero textual lenda tem como principal característica apresentar, de forma simbólica, uma explicação para algo que teria origem desconhecida. O que o texto A Lenda de Jurutaí busca explicar? O que é que explica, né? O que é que explica a lenda do Jurutaí? Lá no finalzinho, a gente percebe que a lenda do Jurutaí, né? Ela explica a criação do rio Amazonas, né? Que esse rio Amazonas, ele foi criado a partir das lágrimas do pássaro Jurutaí, certo? Então, o texto busca explicar o surgimento do rio Amazonas. O surgimento do rio Amazonas, certo? Surgimento do rio Amazonas. Na segunda questão, a lenda de Jurutaí é um texto predominantemente narrativo. Identifique os elementos da narrativa presentes no texto e preencha o quadro a seguir. Vocês vão fazer agora, pessoal, a segunda e a terceira questão. Segunda e terceira questão. Segunda e terceira questão. Segunda e terceira questão. Segunda e terceira questão. Então, na
segunda questão, a lenda de Jurutaí é um texto predominantemente narrativo. Identifique os elementos da narrativa presentes no texto e preencha o quadro a seguir. Narrador. Os elementos presentes na narrativa. Narrador observador, que ele apenas observa os fatos e os narra. Narrador observador, apenas observa os fatos e os narra. Personagens. Quem são os personagens da lenda, da narrativa que nós acabamos de ler? A Lua e Jurutaí. Esse Jurutaí aqui, pessoal, vocês colocam com J maiúsculo, tá? Porque é o nome do pássaro. Lua e Jurutaí. O espaço na floresta amazônica. O espaço na floresta amazônica. Espaço na floresta amazônica. O tempo. Pessoal, nas lendas, né, um dos detalhes das lendas, né? Muitas vezes não, quase que 100% das situações onde se conta as narrativas lendárias, esse tempo é indeterminado, certo? Visto da ação dele no decorrer do tempo, então ele tem uma característica indeterminada. E o enredo, o que acontece é um breve resumo, né, do que acontece na narrativa. Então, Jurutaí se apaixona pela Lua e tenta abraçá-la. Triste por não conseguir chegar até a Lua, ele decide cantar para ela. Como a Lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. Ou seja, você vai fazer aqui, pessoal, um breve resumo de toda a narrativa. Jurutaí se apaixona pela Lua e tenta alcançá-la. Triste por não conseguir chegar até a Lua, ele decide cantar para ela. Como a Lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. Repetindo só mais uma vez. Jurutaí se apaixona pela Lua e tenta alcançá-la. Triste por não conseguir chegar até a Lua, ele decide cantar para ela. Como a Lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. A terceira questão. A maioria das lendas brasileiras, né, tem origem em 3 etnias diferentes, o que pode ser percebido em algumas de suas características. Veja. Então, as lendas indígenas, as africanas e as portuguesas. A lenda indígena tem base na natureza e em seus fenômenos e acidentes numa tentativa de explicação. A lenda africana apresenta cunho supersticioso e muitas vezes é cheia de ternura e sofrimento. E a lenda portuguesa geralmente apresenta fundo religioso e histórico. A qual origem a lenda de Jurutaí corresponde? Explique. Então, a lenda de Jurutaí corresponde ao tipo de lenda indígena. Lenda indígena, pois busca explicar o surgimento de um elemento da natureza, no caso o rio Amazonas. Tem origem nas lendas indígenas, pois busca explicar o surgimento de um elemento da natureza, no caso o rio Amazonas. Lenda indígena, pois busca explicar o surgimento de um elemento da natureza, no caso, o rio Amazonas. Pessoal, como tarefa de casa, certo? Vocês vão fazer as páginas 94 até a página 97. 94 até a página 97. Para a gente fazer a correção na nossa próxima aula, certo? Então, nós fizemos hoje a página 93, 92 e 93. Ir para casa,
Desculpa. Todo mundo tá em casa, né? Pra gente corrigir na próxima aula, vocês vão fazer a página 94, 95, 96 e 97, certo? Vou fazer 94 até a página 97. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau. Até na nossa próxima.